Soteriologia. Soteriologia é a disciplina teológica que trata da salvação. Seu nome deriva do grego soteria, salvação, mais logia, estudo. Na teologia cristã histórica, percebe-se que a salvação é tão somente pela graça divina. Diante dela, o ser humano torna-se disposto a crer e confiar em Deus, passando a viver na dependência dessa graça. A ação do homem não tem participação na obra da salvação, isto é, não há algo de sua parte que colabore com a sua própria redenção, ela é ação unilateral de Deus. 1. Graça. É o poder dinâmico de Deus que provém imerecidamente para capacitar o homem a desejar e fazer a sua vontade, FP 2 e 13. IQ 1, 4, 5. IQ 1, 9. TG 1 e 18. IQ 3, 5. HB 13 e 21. IS 26, 12. JR 10 e 23. PV 16, 9. 20 e 24. IQ 15 e 10. 2. Predestinação. É o conselho ou decreto de Deus concernente aos homens decaídos, incluindo a eleição soberana de uns e a justa reprovação dos restantes. RM 8:29, minutos e 30 segundos. 9.124. F1, 5, 11. Os dois aspectos da predestinação são: a eleição é o ato eterno de Deus pelo qual ele, em seu soberano beneplácito, e sem levar em conta nenhum mérito previsto nos homens, escolhe um certo número deles para receberem a graça especial e a salvação eterna. B. Reprovação. É o decreto eterno de Deus pelo qual ele determinou deixar de aplicar a um certo número de homens as operações de sua graça especial, e puni-los por seus pecados, para a manifestação da sua justiça. Os dois aspectos da reprovação são preterição e condenação. Pensamento. A soberania divina e a soberania humana certamente são contraditórias entre si, mas a soberania divina e a responsabilidade humana, não. FH Kloster 3. Vocação. Vocação ou chamada é o ato de graça pelo qual Deus convida os homens, através de sua palavra, a aceitarem pela fé a salvação providenciada por Cristo. IQ 1, 9. IPS 2 e 12, IP 5 e 10, MT 11 e 28, LC 5 e 32, JO 7 e 37, AT 2 e 39, RM 8 e 30, IQ 24, minutos e 26 segundos, 7 e 15, GL 1 e 15, F4, 1, 4, 4, IX 2 e 14, IX 1, 9, IP 2, 9, 5 e 10. 4. União. É a ligação íntima, vital e espiritual entre Cristo e o seu povo, em razão da qual ele é a fonte da sua vida e poder, da sua bem-aventurança e salvação. F5 e 32. Centímetros 1 e 27. 5. Regeneração. É o ato de Deus pelo qual o princípio de uma nova vida é implantado no homem, e a disposição dominante de sua alma é tornada santa. É a comunicação de vida divina à alma, que implica numa completa mudança de coração. ES 11. 19, 18 e 31, 36, 26, JR 24, 7, RM 6, 4, F2, 6, centímetros 2 e 12, JO 5 e 21, JO 6, 63, 10, 10, minutos e 28 segundos, RM 6, 11, minutos e 13 segundos, IJO 5, 11, minutos e 12 segundos, F2, 1, 5, centímetros 2 e 13. IP 1, 4, JO 1 e 12, 3, 3, 5, IJO 3, 1. 6. Conversão. É o ato exterior, visível e prático da salvação operada na vida do pecador regenerado, LC 22 e 32. Os dois aspectos da conversão são: arrependimento. É o aspecto negativo da conversão, porque implica no abandono do pecado e em dizer não para as coisas pecaminosas. B. Fé. É o aspecto positivo da conversão, porque implica em voltar em direção a Deus e em dizer sim para a sua palavra. 7. Arrependimento. É a mudança voluntária e consciente, produzida na vida do pecador, efetuada pelo Espírito Santo, a qual atinge sua mente, seus sentimentos e conduz o pecador ao abandono voluntário do pecado. MT 21, 2830. IQ 7, 9, 10. 8. Fé.
é um firme e seguro conhecimento do favor de Deus, para conosco, fundado na verdade de uma promessa gratuita em Cristo, e revelada às nossas mentes e seladas em nossos corações pelo Espírito Santo, as Institutas, e 2,7, Calvino. 9. Justificação. É um ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Jesus Cristo, que todas as reivindicações da lei estão satisfeitas a favor do pecador. At 13:39. RM 5, 1, 9, 8, 3033. ICO 6 e 11. GL 2 e 16. GL 13 e 11. Na justificação estão incluídos o perdão, a adoção, a substituição vicária e a imputação. Os dois aspectos da justificação são: remissão ou perdão, aspecto negativo / a dívida é anulada. É o resultado da morte de Cristo e se dá por meio da substituição, na qual Cristo nosso Cordeiro Pascal se oferece para morrer em nosso lugar. B. Adoção, aspecto positivo / o crédito é imputado. É o resultado da ressurreição de Cristo e se dá por meio da imputação, na qual a justiça de Cristo, que dá o direito legal à adoção, é imputada ao crente. A regeneração opera uma filiação moral, enquanto que a adoção opera uma filiação legal. 10. Remissão ou perdão. É o aspecto negativo da justificação, pois quando Adão pecou, ele foi condenado pelo que fez de errado, iniquidade, como também pelo que deixou de fazer de certo, errando o alvo, pecado. Adão, então pecou por ação, iniquidade igual pecado consciente, voluntário, transgressão, e omissão, pecado. Leia Êxodo 3, 4. Cristo em sua obra vicária corrigiu os erros de Adão, obedecendo passiva e ativamente, negativa e positivamente os mandamentos de Deus, pois a lei inclui mandamentos negativos, não adulterarás, ética, e mandamentos positivos, amarás a Deus, ética. O perdão é, portanto, o ato judicial de Deus pelo qual ele concede ao pecador, na cruz, os benefícios resultantes da obediência passiva de Cristo. O perdão é resultado da morte de Cristo, enquanto que a adoção, o aspecto positivo da justificação, é resultado da ressurreição de Cristo. RM 4 e 25. Na morte Cristo aniquilou o pecado, na ressurreição trouxe justiça. O perdão é operado mediante a substituição, a justiça é concedida por meio da imputação. O perdão é concedido na cruz. A justiça é imputada no tribunal de Deus. IP 13:18. Nota: remissão não é o mesmo que redenção. Veja redenção no item 17. 11. Adoção é o ato judicial de Deus, resultado prático da regeneração, pelo qual ele declara seus filhos emancipados e herdeiros da vida eterna. TT 3, 7. Adoção não deve ser confundida com regeneração, pois na adoção Deus coloca o pecador, que já é seu filho regenerado, na posição de filho adulto. Na adoção não há transformação interior, moral. A adoção não muda o interior do pecador, muda a sua posição perante Deus. Deus não adota pecadores não regenerados, Deus só adota aqueles que já são seus filhos. 12. Imputação é o ato de Deus pelo qual ele debita meritoriamente na conta da humanidade o pecado de Adão, e judicialmente na conta de Cristo o pecado da humanidade, e gratuitamente na conta da humanidade a justiça de Cristo. Imputação significa debitar, atribuir responsabilidade ou lançar na conta de alguém. Paulo ensina esta doutrina quando assume a dívida de Onésimo. Do mesmo modo Jesus Cristo tomou a nossa dívida. FM 18 e 19. 13. Substituição é o ato judicial de Deus pelo qual ele pune os pecadores pelos seus pecados, provendo um substituto qualificado, sobre o qual recaiu todo o pecado e a culpa imputados à humanidade por causa do pecado de Adão. E 53, 47. ICO 5, 7. Um substituto qualificado deveria possuir a perfeita encarnação. Deveria ter natureza humana completa para poder representar adequadamente a humanidade. HB 2, 1417. 5, 1. João 1 e 14. B. Perfeita identificação. Deveria ter uma profunda identificação com o sofrimento humano. HB 4 e 15. HB 2 e 18. HB 5, 2, 3. A nossa identificação com Cristo é tão perfeita que somos identificados com Ele na sua morte. RM 6, 3.
Centímetros 2 e 12. C. Perfeita santidade. Um homem comum não seria um bom representante da raça humana. O substituto deveria ser santo, inocente, sem mácula, separado dos pecadores. HB 7, 2327. Um mortal comum não poderia salvar ninguém, pois sendo mortal, não se salvaria nem a si mesmo. 14. Santificação. É a graciosa e contínua operação do Espírito Santo pela qual ele liberta o pecador justificado da corrupção do pecado, renova toda a sua natureza à imagem de Deus, e o capacita a praticar boas obras. Esquema da salvação: espírito, alma, corpo, tempo, passado, presente e futuro em relação ao pecado. Penalidade: Jos 5:24. Poder: RM 6:14. Presença: ICO 15:54. Minutos e 57 segundos em relação ao pecador. Justificação: regeneração: RM 1:4. IP 1:2. RM 5:16. ICOS 2:13. Santificação: TG 1:21. Minutos e 22 segundos. Item 13:15. Redenção, FP 13:21. Ocasião: morte e ressurreição de Cristo, do novo nascimento até o encontro com Cristo, FP 1:6. Arrebatamento ou segundo vinda de Cristo, ICO 15:52, minutos e 53 segundos. 15. Perseverança. É a contínua operação do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça divina, iniciada no coração, tem prosseguimento e se completa, levando os salvos a permanecerem em Cristo e perseverarem firmes na fé. A perseverança representa o lado humano. JR 32:40. SL 86:11. 37, 2831. 16. Segurança. É a garantia eterna e imutável da salvação, iniciada e completada por Deus, no coração dos regenerados. A segurança representa o lado divino. SL 89, 2837. 17. Redenção. É o ato gracioso de Deus pelo qual ele liberta o pecador da escravidão da lei do pecado e da morte. RM 8, 1, 2, mediante o pagamento de um resgate. RM 6, 2022. ICO 6:19, minutos e 20 segundos. IP 1:18, minutos e 19 segundos. Apartamento 1, 5, 5, 9. GL 4:17. A necessidade da redenção. Todas as criaturas humanas da Terra pertencem a Deus. ICO 10:26. SL 50, 12, mas não são todas de Cristo. RM 8, 9. O homem só se torna propriedade exclusiva de Cristo mediante a obra da redenção. ICO 6:19, minutos e 20 segundos. HB 2, 1315. O mundo, sistema, é de Satanás. LC 4, 6. IJU 5:19, e as criaturas humanas que estão no mundo pertencem a ele. AT 26, 18. MT 12:30. MC 9:40. LC 11:23. Por isso era necessária a redenção, para que através de Cristo Deus resgatasse, comprasse, do mundo os que viriam a crer nele, para que através da redenção passassem a pertencer a Cristo. Jó 15:19, 17:14, 18:36. Centímetros 1:13. Se um homem ainda não foi redimido, embora sendo criatura de Deus, continua sendo filho do diabo, do qual é ele escravo. Jó 8:44. Somente os filhos de Deus são verdadeiramente livres. GL 2, 4, 5, 1. RM 8:21. ICO 13:17. B. A natureza do Redentor. Deveria ser parente próximo da vítima. Era ele, o Redentor, Gorel no hebraico, quem deveria resgatar o sangue da vítima assassinada. NM 35, 1934. JS 2035. Era ele quem deveria resgatar a possessão da família que fora vendida. LV 25, 24, 26, 51, 52. LV 27, 13, 15, 19, 20, 31. JR 32, 7. Era ele quem deveria resgatar a pessoa cujo empobrecimento forçou a se vender a um não-judeu. LV 25, 4749. Em Ezequiel 11:15 a expressão os homens do teu parentesco significa os homens da tua redenção. O Redentor deveria preencher certos requisitos. 1. Deveria ter parentesco do escravo a ser resgatado, RT 2:20. 3, 9, 12.
4, 1, 3, 6, 14. 2. Deveria ter meios com que pagar o resgate. RT 4, 6. SL 49, 79. 3. Deveria querer efetuar o resgate. RT 4, 4. RT 13, 13. RM 5, 7. 4. Deveria ser livre e não podia ser um escravo. Um escravo não podia resgatar outro escravo. C. Cristo é o nosso Redentor. 1. Ele se fez nosso parente próximo. HB 2:14 minutos e 15 segundos. FP 2, 7. 2. Ele pagou com seu sangue. AT 20:28. IP 1 e 18. ICO 6 e 20. 3. Ele nos resgatou voluntariamente. JO 10:17 minutos e 18 segundos. 4. Ele não tinha pecado. HB 5:15. ICO 5:21. 18. Reconciliação. É a operação graciosa de Deus pela qual Ele reconcilia os pecadores consigo mesmo, por meio da morte de Jesus Cristo, removendo a inimizade. ICO 5, 1821. Centímetros 1, 2022. O termo usado no Antigo Testamento para reconciliação é expiação. Os dois aspectos da reconciliação são a expiação. A reconciliação, no grego igual catalagê, tem seu aspecto negativo na expiação, que enfatiza a morte de Cristo para o perdão dos pecados em relação ao homem. A justificação possui aspectos semelhantes à reconciliação. É negativa e positivamente considerada. A. Perdão e b. Adoção. A expiação é a remoção da causa da inimizade do homem. RM 5:10. Na expiação a fraqueza, a impiedade e o pecado, mencionados em RM 5, 68, fatores causadores da inimizade são removidos. Portanto, a expiação é o cancelamento da fraqueza, RM 5, 6, da impiedade, RM 5, 6, e especialmente do pecado, RM 5, 8, IJO 1 e 29, AT 13 e 19. Na expiação a ação se dirige para aquilo que provocou o rompimento no relacionamento, e se ocupa com a anulação do ato ofensivo. B. Propiciação. É a reconciliação em seu aspecto positivo, e por isso vai além da expiação, pois enfatiza a morte de Cristo em relação a Deus. Na propiciação a ação se dirige para Deus, a pessoa ofendida. O propósito da propiciação é alterar a atitude de Deus, da ira para a boa vontade e favor. Na propiciação é a ira que é removida, RM 5, 9, 10, e a amizade de Deus é restaurada. Não é o caso de Deus mudar, mas sim de que sua ira é desviada, SL 78, 38, 79, 8. Em ES 32, 14, o termo arrepender é vaiinai, no hebraico, eilaskomai, no grego, que significa ser propício. É também usado em LM 1342, DM 9 e 19. IRS 24, 4. É claro que se trata de linguagem poética, pois há passagens em que se diz que Deus se arrependeu de fazer o bem, como em JR 18 e 10, como se o bem fosse causa para arrependimento. Na expiação Cristo ofereceu-se pelos os homens, na propiciação ele ofereceu-se a Deus, HB 9 13, minutos e 14 segundos. IP 13 18. A expiação extingue o pecado, a inimizade contra Deus. A propiciação extingue a penalidade do pecado, a ira de Deus, que é desviado para a cruz de Cristo. RM 3, 25. RM 1, 18, 24, 26. 19. Renovação. É a operação graciosa de Deus que inclui todos aqueles processos de forças espirituais subsequentes ao novo nascimento e decorrentes dele. SL 51, 10. 103, 5, IS 40, 31, 41, 1, centímetros 13 10. 20. Glorificação ou ressurreição. É a operação divina pela qual o crente regenerado há de ressuscitar corporalmente, tendo seu corpo abatido, transformado à semelhança do corpo glorioso do Senhor Jesus, FP 13 21, IPS 4, 1317, IJO 3, 2.